Seja bem-vindo à nossa quarta aula do Projeto Espiral. Meu nome é Daniel Prazeres, eu sou violista e professor de viola. Esse projeto é uma realização do SINOS, Sistema Nacional de Orquestras, e uma parceria entre a Funarte e a Escola de Música da UFRJ. Nossa aula de hoje também será bem interessante. Vamos conversar sobre interpretação, estilo, expressividade e desenvolvimento de leitura à primeira vista. Interpretar uma música é tocar exatamente o que está na partitura? É tocar todas as notas no ritmo e afinadas? Para falar de interpretação musical, devemos ter em mente que existe uma relação tríplice entre três figuras: o compositor, o intérprete e o ouvinte. E eles estão interligados. Ou seja, a música começa pelo compositor, passa pelo intérprete e chega até o ouvinte. Em última análise, podemos dizer que a música está sempre indo em direção ao ouvinte, e dessa relação tríplice é que nasce a experiência musical. Vamos começar pelo compositor, pois a música da nossa civilização também começa por ele. Podemos dizer que ao escrever, o compositor dá de si mesmo, de modo que a obra de todo compositor é uma expressão individual. Quando ouvimos uma criação musical, estamos ouvindo um determinado indivíduo com sua personalidade particular. E se examinarmos mais atentamente a questão do caráter individual do compositor, vamos encontrar dois elementos: a própria personalidade desse compositor e a influência da época em que ele viveu. E essa reação recíproca entre a personalidade do compositor e a época em que ele viveu é o que podemos chamar de estilo do compositor. Um exemplo disso é o compositor Ludwig van Beethoven. Ele tinha fama de ser um homem ousado, brusco, rude. E uma das características mais marcantes desse seu estilo é essa rudeza. Mas esse caráter de Beethoven teve diferentes expressões em períodos diferentes da sua obra. A primeira sinfonia, por exemplo, tinha essa rudeza, mas dentro de uma maneira clássica do século XVIII. E já na nona sinfonia, Beethoven já era um homem maduro, e a obra já tinha características libertadoras do final do século XIX. Quer dizer, quando estamos aprendendo uma obra, uma partitura, precisamos considerar esses conceitos. Resumindo, quando estamos falando do estilo de um compositor, isso se refere ao resultado entre uma determinada época e a sua personalidade ou caráter individual. Por isso que tocar todas as notas de uma partitura no ritmo e afinadas não são suficientes para expressar toda a linguagem do compositor. Professor, e como é expressar a música? O que é expressividade? Para te dar uma visão ampla sobre expressividade, temos que falar sobre o papel do intérprete. Se para um ouvinte é necessário entender o estilo e a linguagem de um compositor, de uma obra, ainda mais para um intérprete. A música, assim como para o teatro, é uma arte que, para que esteja viva, precisa ser reinterpretada. E assim, de acordo com o compositor e musicólogo Aaron Copland, o intérprete existe para servir ao compositor, para assimilar e recriar a mensagem dele. Para recriar a mensagem do compositor, temos a partitura, mas que nem sempre transmite exatamente o pensamento do compositor, e que às vezes pode ser um pouco vaga, com imprecisões nas notas musicais e omissões importantes na partitura, o que pode ser um problema, porque sempre se espera de nós intérpretes um certo grau de fidelidade à música escrita ou com determinada edição. Interpretar é uma questão de ênfase, de relevos, de destaques dentro dos contornos melódicos do discurso musical. É como uma luz que podemos ver de vários pontos, e cada peça musical tem uma qualidade essencial que não deve ser traída pelo intérprete. E essa qualidade essencial da obra vem da personalidade do compositor e do seu contexto histórico. Bom, falando agora um pouco sobre a leitura à primeira vista, é imprescindível dizer que o músico tem que ter completo domínio das tonalidades e dos aspectos teóricos da música. E em muitos testes e concursos são exigidos que os músicos tenham a habilidade de uma boa leitura à primeira vista. Ao realizar qualquer leitura, existe uma diferença
entre aquilo que se está olhando e aquilo que está sendo olhado. Essa diferença ou essa distância é chamada de distância perceptiva. Resumidamente, para que você amplie a distância perceptiva, existem alguns fatores. O primeiro deles é executar divisões rítmicas com batidas ou algum outro movimento rítmico corporal. O segundo, pela prática de leitura com o metrônomo. E por fim, tocar em situações de acompanhamento ou música de câmara. Ao ler uma partitura pela primeira vez, devemos ampliar o nosso campo visual e ampliar também essa distância perceptiva. Ou seja, quando tocamos um compasso, devemos olhar para o futuro, tocando o compasso, mas olhando o próximo compasso, e assim por diante. Isso fará com que a nossa leitura à primeira vista se desenvolva, e você pode trabalhar isso com partituras que você já tem domínio, antecipando os seus movimentos para se tocar uma determinada linha melódica. E fazendo dessa maneira, você ganhará com certeza mais habilidade na sua leitura à primeira vista. Muito obrigado pela sua companhia. Espero ter te ajudado com mais uma aula. Acesse sinos.arte.br e tenha acesso a todas as minhas videoaulas e outras aulas do projeto. E lembre-se, disciplina é o segredo para se tocar bem viola. Até a próxima aula.